Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um artigo que escrevi chamado Estado e Ilusão e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo. Então faço aí o convite para vocês lerem o artigo por completo e agora irei abordar apenas um dos pontos internos a ele, mais precisamente o fragmento de número 4, onde eu digo ou escrevo, né, conforme puderam ver também no título do vídeo, né, sobre aquilo que eu julgo serem aí as submissões básicas que antecedem a submissão ao Estado, certo? Então, aqui vou deixar na tela, né, o fragmento e vou lê-lo para vocês e comentar alguns pontos. A minha ideia aqui não é fazer um vídeo, né, tão profundo sobre essas temáticas e daí em diante, até porque eu não as abordei aqui, então na verdade é um assunto mais introdutório. Já abordei de uma forma um pouco mais fragmentária, né, mas não necessariamente relacionando a essa questão do Estado em si, certo? Então na verdade é apenas um tempo para introduzir aí ao que eu quero falar posteriormente também. Então eu vou fazer a leitura aí para vocês, vamos lá. 4 tipos de submissões básicas antecedem a submissão ao Estado e até mesmo trazem as condições de possibilidades para tanto. A tendência de submissão do homem à mulher e à família, a conservação facilitada, ou seja, a segurança e alimentação dadas por outros, a religião e a abstração conceitual em geral, no sentido de uma ilusão da linguagem. Com efeito, os próprios estados, como é possível de se ver diariamente, se aproveitam disso e tentam unir tais condições ao seu próprio modo, explorando assim variadas possibilidades de submissão do indivíduo, de modo a asseverar determinados pontos em cada uma dessas 4 submissões em certas épocas, e diminuindo a influência de outros pontos em outras épocas e daí em diante, conforme seus próprios fins. Por outro lado, os interessados dentro de cada uma das submissões também tenderão a usar-se do Estado para a expansão de seus próprios meios, e assim forma-se um ciclo vicioso. Então, na verdade, são vários temas, tá, pessoal? Mas basicamente eu vou pontuar o que julgo mais interessante aqui para, né, o canal aí, para o vídeo em si, né, mas cada um poderá também interpretar aí do seu próprio modo, extrair, né, outras coisas deste fragmento, já que não aqui esgotarei o sentido, beleza? Então, e basicamente, né, o que eu estou afirmando aí, que eu estou trazendo é que existem 4 tipos de submissões básicas que antecedem a submissão ao Estado. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é por que as pessoas se submetem ao Estado, né? Ou seja, da onde que provém grande parte do próprio poder dele sobre os indivíduos e daí em diante. Isso é uma pergunta. Outra é, existem condições de possibilidade desse poder? Ou seja, o que antecederia isto? Né? Que é a pergunta que eu me fiz. Porque muitas vezes, até mesmo dentro dos autores libertários e daí em diante, eles apartem da crítica do Estado dado tal como é. Mas muitas vezes eles próprios não se perguntam isso. Existem outras submissões ou tipo de subjugações mais, entre aspas, espontâneas ou naturais ao indivíduo, ou ainda que forçadas, mas que não dependem necessariamente do Estado, né? E será que elas não influenciam justamente na submissão, ou elas dão a condição justamente da submissão ao Estado? Então essa foi a pergunta que eu me fiz e então refleti e escrevi isso aí. Então, basicamente, os 4 tipos de submissões, né, que eu julgo, claro que vocês podem encontrar outros aí também, mas os que eu acho principais, assim, é justamente então, a tendência, em primeiro lugar, de submissão do homem à mulher e à família. Então, o homem, instintivamente, ele tem, muitas vezes, isso. Inclusive, tem a questão, por exemplo, da neotonia, né, que é algo abordado aí por outros produtores de conteúdo dentro da nosfera, daí em diante. Então, existem coisas, né, no homem, sejam elas mais ou menos naturais, mais ou menos genéticas, daí em diante, ou epigenéticas, né, seja como for, que vão justamente fazer com que ele seja dominado pela mulher, ou seja, ele se torne, em certo medida, submisso àquela figura dela ali, certo? Seja uma figura ideal dela, no sentido de um amor platônico, seja no sentido real, né, ou seja, de uma mulher real, né? Então,
né, a primeira submissão que antecede a submissão do Estado, né, para mim, é essa, ou seja, a tendência à submissão do homem à mulher e à família. Por quê? Porque ali, muitas vezes, né, muito se diz, inclusive, que quer dizer, o próprio Estado ele é uma espécie de família expandida, né? Tem alguns autores que vão pensar por esse lado aí, ou seja, que a família antecederia o Estado e o Estado é uma consequência da união de várias famílias e daí em diante, né? E a própria centralização do Estado teria a ver com a própria centralização, às vezes, por exemplo, do homem, né, na atividade dentro da família, daí em diante. Então, existem todas essas teorias. Mas, basicamente, não é isso aqui exatamente que eu estou propondo, né? Mas sim o fato de que a tendência do homem, ou pelo menos a possibilidade dele de submeter a mulher e a família em si, né, já é uma das condições que não necessariamente dependem do próprio Estado em si, mas que gera uma condição suficiente para que o homem, quando existe o Estado, ele se submeta àquilo. Entende? E depois, o que eu falo lá mais abaixo do fragmento? Que, na verdade, o próprio Estado depois ele vem como que se usando dessas outras condições que antes deram a própria condição dele para que ele se estabeleça ainda mais. Então, basicamente, esse movimento também a gente vê. Né? Ou seja, basicamente hoje, né, o Estado, por exemplo, quando ele propõe leis que vão justamente de encontro a essa questão familiar ou da relação do homem com a mulher e daí em diante, o que ele está fazendo? Ele está jogando com esta submissão do homem a isso, né, para que então ele se torne submisso ao Estado através dessa própria submissão que ele já tinha anteriormente, ou pelo menos de uma forma independente, né, do Estado. Né? A gente pode muito bem pensar o homem, né, submisso entre a mulher e a família, sem um Estado. Isso é possível também de pensar. Certo? Então é por isso que eu já trabalho esta aí como uma submissão primordial, digamos assim, né? E aqui eu não estou defendendo-a, tá? Eu simplesmente estou falando que ela existe, que ela pode, em outras condições, continuar existindo, mas não necessariamente que ela deva existir para sempre, né? Então, a outra, a segunda submissão, seria uma submissão à conservação facilitada. O que quer dizer com isso? Com a segurança e alimentação dadas por outros, ou seja, quando terceiros te dão a sua segurança, a sua alimentação. Por exemplo, a gente vê que facilmente as pessoas muitas vezes entregam toda essa segurança na mão do Estado que tem a segurança monopolista e que muitas vezes por isso não consegue oferecer justamente a segurança. Por quê? Porque o Estado não tem como estar em todo lugar o tempo inteiro. Não tem como fazer uma polícia que, né, o tempo inteiro esteja ali ativa. Né? Então, o que acontece é que cada vez mais nesse tipo de Estado, conforme o próprio Brasil, por exemplo, demonstra muito bem, né, a segurança só vai decrescendo. E quando o Estado tira as armas dos indivíduos, acontece mais ainda isso. Ou seja, eles pedem mais segurança ainda, porque eles dependem sempre de um outro. Né? Só que existe essa tendência a essa conservação facilitada por preguiça mesmo, se a gente pensar bem. O ser humano ele é um ser que tende a ser preguiçoso, certo? E essa própria preguiça, ou seja, não, eu não quero defender a mim mesmo, né, e eu também não quero necessariamente ser alguém que procura o meu alimento ou trabalho para isso. Eu quero que outros me deem dinheiro para eu comer, por exemplo. Né, se você deixar o indivíduo só nisso, ou seja, outros defendendo ele e dando para ele comida, ele vai ser domesticado. Certo? Então, só que isso aí antecede a existência do próprio Estado. Ou seja, essa tendência à preguiça do ser humano. Certo? Ou seja, a tendência a essa conservação, conforme eu nomeei, facilitada. Só que o Estado depois, realmente, ele vem mais tarde e se aproveita disso para ele próprio expandir. Né? O terceiro ponto, a religião. Ou seja, né, existe uma tendência da submissão dos indivíduos a questões, né, aí colocadas dentro de religiões. E aqui nem estou falando de uma religião específica e daí em diante, né? Simplesmente estou falando no geral. E de fato, né, quando a gente pega todas as culturas antigas, todas praticamente tinham uma religião ali. Certo? Ou seja, o homem ele se submete a uma religião, mesmo que ele não se submeta ao Estado, muitas vezes. Né? Embora, obviamente, dentro das teocracias antigas em diante, isso se fundia de um modo muito menos claro. Né? O que era religião, o que era Estado. Certo? Muitos, inclusive, acham que o Estado nasce de dentro da própria religião e daí em diante. Alguns teóricos, né, quero dizer. Mas, enfim, seja como for, né, essa relação entre religião e Estado, o fato é que, sim, os homens, eles, mesmo sem estar, eles podem se subjugar, eles têm uma tendência à subjugação por isso, que é, na verdade, uma subjugação que se mescla com a próxima, que é a abstração conceitual. Ou seja, a gente tem a tendência a ser enganado pelas palavras. E se a gente pensar bem, a religião ela se usa muito disso. É por isso que a religião
ela está muito próxima da poesia. Se vocês notarem bem, né, todos as religiões antigas, né, elas tinham o quê? Os cantos ali, ou as rezas, seja como for, né, o nome ali, que era uma poesia muito densa, né, inclusive muito rica em termos literários, certo? Muito profunda. A gente pegar a própria Bíblia mesmo, é de uma riqueza abismal, né, no sentido ali das palavras, da poesia por trás da coisa. Só que a poesia, o que acontece? Né? Um dos problemas dela, né? Aqui eu mesmo como poeta, né, para quem não sabe eu escrevo também, eu faço essa própria crítica à poesia, né? Mesmo gostando disso, é que ela facilmente encanta as pessoas e faz as pessoas se enganarem pelas palavras. Então, se você, por exemplo, não faz uma poesia de cunho mais realista, por exemplo, ou direcionando a imaginação para algo, né, digamos assim, que está dentro da vida ali, algo mais imanente, digamos assim, você pode levar as pessoas a imaginarem muitas outras coisas. Não que eu sou contra a imaginação geral, né, das coisas, ou a imaginação de coisas que não existem, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a poesia ela pode, inclusive, dizer que a imaginação fantasiosa é o real. E aí que entra parte do perigo, digamos assim, dela, né? Que é um do cerne de muitas das religiões. Ou seja, você tem muitas palavras belas ali. Você tem uma riqueza imaginativa muito grande e que te leva a pensar muitas coisas. Mas uma coisa é pensar nisso, outra coisa é fazer essa ponte dizendo que aquilo ali é real. Né? Então, muitas vezes a poesia, justamente por trabalhar com o imaginário geral do homem, ele leva o homem a acreditar nas coisas que ele simplesmente imagina, mas que não existem na realidade. Né? Então, quer dizer, isto aí é esta tendência quarta, né, que eu coloquei ali, que é a abstração conceitual em geral, ou seja, a submissão à abstração. Então, isso também é um dos problemas e que antecede o próprio Estado, obviamente. Só que o Estado depois ele volta se usando justamente disso, ou seja, ele vai se usar dos conceitos gerais para justamente sugar dos indivíduos. Né? Por exemplo, a própria democracia ela é baseada em um tanto de coisas, por exemplo, igualitarianismo, né, igualdade, sei lá, o próprio distributivismo, e daí em diante ela tem várias questões, né, que são apenas palavras ao vento, se a gente pensar bem. Né? Já fiz outros vídeos aí, por exemplo, provando que não existe igualdade. Né? Então a igualdade é impossível. Só que a gente se engana pela palavra, né? E o engano pela palavra se torna um ideal político. Então, a longo prazo, as pessoas começam a buscar as coisas que não existem, certo? Só que elas, por quê? Porque elas se enganam pelas palavras. Então, é por isso que também, nesse caso, a religião está muito próxima da política, né? Porque ambas vão jogar com as palavras, digamos assim, e vão encantar as pessoas pelas palavras. Então, a pessoa, quando ela menos espera, ela está presa pela teia dos conceitos. E como a gente não tem aí uma cultura, etc., ou até mesmo um conhecimento e filosofia suficiente justamente para criticar os conceitos, né? Mostrando que eles são apenas conceitos, a gente não tem justamente aí, né, a maioria das pessoas aptas a fazer justamente essas críticas e, portanto, elas tendem muito facilmente a acreditar nos conceitos. Certo? Então, por isso que em política, por exemplo, se fala quem domina o discurso, né, quem tem a hegemonia do discurso, muitas vezes tem a hegemonia do poder. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão ali apenas o quê? Dentro de uma teia de conceitos que elas acham que é a realidade. Isso, por exemplo, fica muito claro hoje quando a gente critica, por exemplo, o politicamente correto. Porque o politicamente correto é o quê? É uma nova criação de uma nova teia de conceitos. Ou melhor, a teia atual dos conceitos, digamos assim. Né? Então, quem consegue se sobrepor a ela e ver isso de fora, né, o problema que tem esses conceitos, consegue fazer essa crítica. Mas quem está ali dentro e acredita naqueles conceitos ali, a pessoa, né, acha que aquilo ali é a realidade, só que é uma realidade completamente artificial, certo? É um dos problemas. O próprio Napoleão mesmo tinha uma frase que era a imaginação controla o mundo, ou a imaginação governa o mundo. Então, também tem tudo a ver com isso. Mas quem muitas vezes povoa a nossa imaginação são os conceitos, né, as palavras, e daí em diante, as imagens, obviamente, né, mas que muitas vezes vem à nossa mente através de palavras que a gente ouviu de outras pessoas, e daí em diante. Né? Então, quer dizer, a imaginação governa o mundo. E se, em parte, né, quem governa a imaginação são conceitos, palavras, né, junto de imagens apresentadas também na arte, daí em diante, né, a gente vê que isso tem um poder muito grande no próprio governo do mundo, digamos assim, ou seja, no poder, né, em geral, certo?
E aí depois eu continuo, né? Eu coloco aí esses 4 pontos aí que eu julgo que são os pontos, né, mais interessantes para a gente avaliar essa questão da submissão ao Estado. E depois eu continuo falando, né, que então, com efeito, os próprios estados, como é possível se ver diariamente, se aproveitam disso tentando unir tais condições. Então a gente vê, por exemplo, essas 4 condições ali, muitas vezes unidas. Né? Às vezes não tanto no Estado democrático atual relativo à religião, por exemplo, mas muitas vezes sim. Então, dependendo do tipo de governo, ele vai se usar mais da religião ou não. Né? E em outros estados, por exemplo, isso já é mais junto. Por exemplo, na própria Rússia, para quem está acompanhando as questões da guerra e tal, né, e também estuda alguma questão aí desses povos, a gente sabe, por exemplo, que a questão ali do Estado russo junto com a Igreja Ortodoxa Russa é algo muito mais junto do que nos estados ocidentais, aí, nas democracias ocidentais. Certo? Então, muitas vezes, outros estados vão se usar desse poder religioso de outras formas, né? E então, né, eu continuo explorando assim variadas possibilidades de submissão do indivíduo de modo a asseverar determinados pontos em cada uma dessas 4 submissões em certas épocas, diminuindo a influência em outros pontos. Então, basicamente, o que eu estou falando é que as diferenças aí é que em determinada época os estados vão se usar mais de um desses pontos ou mais de alguns desses pontos e menos de outros. Então, na verdade, essas submissões, né, colocadas desse modo, elas são variáveis, né? Ou seja, o modo pelo qual o Estado se usa delas é variável. E no final fecho dizendo que, então, por outro lado, os indivíduos, né, que também estão se usando dessas coisas, ou melhor, se usando o Estado para muitas vezes fomentar essas outras submissões. Então tem isso também. Então a gente não pode colocar só o Estado de um lado e os indivíduos de outro. Né? A gente vê que as pessoas também estão se usando do Estado, né? E muitas vezes em prol de alguma dessas submissões. Então, muitas vezes elas se usam do Estado para ter algo em prol ali da mulher, da família. Ou se usam do Estado para ter, como eu disse, uma conservação facilitada. Ou seja, querem que o Estado fique dando tudo para elas. Se usam do Estado para ele proteger, por exemplo, uma determinada religião. Se usam do Estado para ele, por exemplo, fomentar determinados conceitos. Ou, portanto, para propagar determinadas abstrações conceituais e, portanto, fomentar uma determinada cultura. Certo? Então, é um movimento de ida e vinda, né? Não é só do Estado para baixo, né? Mas são os próprios indivíduos também que estão se usando do Estado para asseverar, muitas vezes, algumas dessas submissões. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente é isso. Não quero que o vídeo fique muito longo, mas convido-os aí novamente a ler, né, o artigo no geral, já que aqui estou apenas em um ponto, né, e na verdade tem 8 fragmentos sobre Estado e ilusão, né, que é o título do artigo. Então, vou deixar aí no comentário o link para o artigo e até o próximo vídeo, pessoal. Deixem seus comentários, sugestões ou críticas. E até mais.